ele começou em Molise. Então vamos começar aí, vocês têm papel e caneta para anotar, porque quem faz a massa, não estou dizendo que é fundamental fazer historinha de massa, não. É importante você ter? É um coringa? Mas é muito mais importante para quem vende massa fresca, ter no seu feed, vamos dizer assim, um texto falando de que é uma massa artesanal, de que assim, adjetivando se é gostoso, se não é, o que é que leva no recheio, qual o molho, que usou ingredientes frescos, isso tudo agrega valor. Mas também é importante sim você falar da história da massa. Então hoje nós temos aqui, olha, Patrícia, Pati, meu amor, beijo. Sim, vou deixar gravado. Tá com as mãos ocupadas? Minha filha, você só precisa ouvir. Vamos lá. Tá com as mãos... Oh, meu Deus. A Aninha aqui. Então, vamos lá. O Cavatelli, ele é originário de Molise, ali na parte centro-sul da Itália. Ele começou ali, tá? Mas com o tempo ele foi se difundindo, foi passando, foi, enfim, pro sul da Itália, né? Então, o que aconteceu? É uma massa que não dá pra... Quer dizer, acho que tem máquina de Cavatelli. Mas, gente, é um trabalho artesanal, é um trabalho bonito, que é feito realmente um a um, né? Pra quem preza a tradição. E, tipo assim, dependendo da tua prática, dá pra fazer muito Cavatelli. Eu, por exemplo, eu faço... Dá pra fazer 1 quilo, porque é uma das massas que mais saem nos meus eventos. Então, eu sempre tem Cavatelli. 1 quilo de Cavatelli eu faço em 40 minutos, tá? É muito rápido, sim. E é bonito, sai no molde do jeito que eu sou chata mesmo, como, enfim, eu vou fazendo um a um, ele sai bonitinho, tá? Então, ele é considerado uma das massas mais antigas que a Itália tem. Ele foi, assim, há registros do Cavatelli peraí que eu vou ver aqui, no Império de Frederico II. Mas quem foi Frederico II? Ele foi um imperador romano que acho que de 1200. Olha só que legal. E aí essa massa já aparecia nos banquetes ali, tá? Dessa época. Realmente, depois dela, a mais antiga que se tem na literatura parece lasanha, mas não é, Lagane. Lagane, porque ela é larga, tá? Mas ela parece uma lasanha mesmo, mas é uma massa larga. Então, vamos lá. Ela é considerada uma das massas mais antigas do mundo, tá? É daí por volta de 1200. E ela pertence à classe... Eu vou olhar sempre aqui um pouquinho para baixo, que é a minha colinha, senão eu me perco, tá? Ela pertence à classe das Trascinati. Por quê? Porque ela é arrastada. A tradução disso é o quê? É arrastar. Então, por que ela faz parte dessas massas Trascinati? Porque para ser confeccionada, modelada, uma a uma, você precisa arrastar sobre uma superfície de madeira, sempre de madeira, tá? Seja no riganhoque ou seja na spianatoia. Por quê? Porque se você for fazer esse processo de modelagem em cima de um mármore, de granito ou sei lá, uma superfície metalizada, ela não vai dar a temperatura é diferente e a textura também é lisa, ela vai grudar ali, tá? Então, essa massa normal você pode fazer, deixa eu mostrar pra vocês. Você pode fazer assim, ó. Deixa eu mostrar pra vocês. Ela pode ser sem a rigagem, mas também eu considero mais bonita, um trabalho que chama mais atenção, ela rigada, né? Ela fazendo aquela texturização, tá? Então, ela começou em Molise, a origem dela é de Molise, mas aí, com o passar do tempo, né, que foi sendo conhecida, foram fazendo, ela foi se espalhando ali pelo centro-sul da Itália. Então, olha só, ela começou em Molise, aí foi para Abruzzo, Apulia, Basilicata e algumas regiões da Campania e Sicília, tá? Então, mas cada lugar desse ela leva um nome. Como que ela é conhecida? Olha só.
O nome pode mudar de acordo com a região, isso a gente já conhece, né? Eu sempre falo aqui que tem gente que diz, ah, mas essa massa aqui, ela não é a massa tal. Aqui está dizendo que é outro nome. Por quê? Porque dependendo da região que você, de onde foi confeccionada essa massa, ela realmente vai ter um outro nome. Então, nesse caso, não tem certo e não tem errado, porque vai depender da região de origem, entendeu? Ela vai realmente mudar conforme a região da onde foi confeccionada. Então, olha só o nome. Como você pode não só conhecer o Cavatelli, não só por Cavatelli, mas mesmo em Molise, ele também é conhecido no dialeto deles lá, Cavatielle, né? Não é só Cavatelli, é Cavatielle. Aí ele pode ser também conhecido como Capunti, que é lá na região da Apulia, né? Capunti. Na Basilicata, isso na Basilicata e Apulia, Capunti. E Krušik e Česká Rukolie é na Campânia. Česká Rukolie é na região da Campânia. Quer dizer, você vai dizer assim, poxa, mas isso que ele está dizendo com esse nome eu conheço como Cavatelli. Mas Cavatelli, essa massa com esse nome é de Molise. Então, ela vai acompanhar um molho determinado. Isso também, gente, vocês têm que entender que cada lugar tem o molho tradicional e tem um nome que caracteriza a massa. A massa, ela pode ser irrigada ou não, né? Lembra que eu falei? Mas ela obrigatoriamente tem que ser oca por dentro nesse trabalho de modelagem. E isso é que caracteriza essa massa. Então, e não vai ovo. Porque se for uma massa que vai ovo, aqui ó, eu fiz o Cavatelli. E qual é a massa base? É massa com ovo, então não é Cavatelli. É um simulacro de Cavatelli, mas não é Cavatelli. Vocês têm que entender que um macarrão, para ter o nome que ele tem, o que é levado em conta? Modelagem, alguns rigagem, né? Até a característica da rigagem e a massa base, tá? E dependendo também a região. Quer dizer, são condições que precisam ser levadas em conta para dizer que aquele macarrão é o tal macarrão. Tipo aqui, é Cavatelli, tá? Então, se for Cavatelli, vamos dizer assim, para esse nome, já que é Cavatelli, então é de Molise. Molise. Qual é o molho tradicional de Molise? Aí nós vamos chegar, olha, e cada região vai ter um molho tradicional. O molho tradicional de Molise, ele leva cortes diferentes de porco, né, de carne suína e carne bovina, tá? Então, e tem a sagra, né, que aqui no Brasil a gente faz festival de não sei o que, né, o festival da uva, o festival lá é sagra, tá? Então, a sagra do Cavatelli em Molise, ela é comemorada ali no final, eu acho que é na primeira quinzena de agosto, tá? E aí, como toda massa italiana, ela foi criada, tá? Ela foi... deixa eu só virar aqui a página, porque a minha colinha já... Olha só, a colinha... Cadê? Ela foi criada com um prato em homenagem, a devoção a um santo católico, né? Um santo da Igreja Católica. Como todas as massas, a maior parte, dificilmente você vai encontrar uma que surgiu do nada, assim, não, sabe? Então, essa massa, ela é feita pelos moradores de Molise de Campobasso, principalmente na festa de Santo Antônio Abade, tá? Que é, na realidade, o padroeiro ali da cidade. Então, cada santo tem a sua, vamos dizer assim, a sua massa onde o povo faz a sagra, né? O festival, sei lá, o festival, no caso do Cavatelli em Molise, você comemora no dia de Santo Antônio Abade e faz, né, se reúnem na praça até hoje, né, segundo a literatura, até hoje eles fazem assim, e vão preparar esse prato para os moradores e os devotos daquele santo, para os católicos, né? Então é um povo que tem uma tradição muito forte, né? Que tem um sentido tem uma religiosidade muito impregnada ali, que se misturou com a cultura. Então não tem como você dizer assim, essa massa aqui não tem isso. Não tem sim,
né? Tipo que a gente gosta muito aqui no Brasil no inverno, o capelete. O capelete é uma massa em Bolonha, ali naquela região, né, da Emília, é uma massa que é muito consumida no Natal. É muito, assim, se você for olhar a origem e a cultura ali, cada massa tem um tempo, vamos dizer assim. Só que o Cavatelli, ele gostou, as pessoas gostaram tanto que esse molho é típico nesse período de Santo Antônio Abade, mas aí inventaram outros molhos, outras combinações para ser festejado, ser comido durante todo o ano, entendeu? Então ele realmente vai ter as variações, mas é importante você saber qual o molho tradicional de Molise. Ele vai ele vai diferentes cortes de carne suína e bovina. Pode ser só suína? Pode ser também, tá? Olha só, mas aí, como eu disse que esse molho vai mudando de acordo com o jeito que ele muda de nome, ele muda de molho também, de combinação, de acordo com a região que ele, vamos dizer assim, que ele é originário, onde ele é produzido. Então, na Apulha, por exemplo, ele é servido com frutos do mar, que a Apulha é uma costa maravilhosa ali, um local com aquele mar maravilhoso. Então faz total sentido de ser feito com frutos do mar, não é? E na campanha é com ragu de cordeiro. Olha só, na campanha é com ragu de cordeiro ou molho de brócolis. Eu acompanho, imagina que o povo vai querer aqui no Brasil comer massa com brócolis, né? E isso é tão comum, sabe, para eles. Então é uma forma da gente é um outro olhar. Acho que por isso aqui no Brasil o povo fica numa loucura de que, ai, que massa engorda. Gente, porque lá não tem, assim, eu pelo menos quando tive lá, os 2 anos seguidos que eu fui, dificilmente você vê um obeso. Por quê? Porque eles não comem muito só uma coisa, eles comem devagar e muitas coisas assim, de pouquinho, entendeu? E a massa, sim, tem vegetais, né? Então tá, cadê? Já na Sicília, achei muito legal isso daqui. Já na Sicília, olha só, na Sicília é a característica, olha só, é o molho de tomate, ele acompanha molho de tomate, manjericão e berinjela frita. É gostosa, mas é pesada. Mas é a característica da Sicília, essa berinjela frita. E é muito gostosa mesmo, tá? Agora, tem tem um outro aspecto aqui, que em Campo Basso tem uma outra versão que surgiu de um fato na própria história das pessoas que moravam lá, né? A mulher que era casada e o marido estava vivo, né? Ele ainda provia as necessidades da casa. O molho tradicional era sim um molho com os diferentes cortes de carne suína e bovina. Agora, quando essa mulher ficava viúva, quando esse marido morria, aí, como ele era o provedor e ela só se dedicava à casa, a coisa apertava muito, né? E como apertava muito, surgiu daí o molho de viúva. O molho de viúva, quem arrisca no que vai o molho de viúva? Só vai um ingrediente de fonte animal. Um ingrediente de fonte animal. O resto só vegetal. Quem arrisca dizer pra mim qual é? Gente, eu achei essa história tão bacana e faz tanto sentido, porque realmente ela tá integrada dentro do contexto de vida das pessoas. Realmente, poxa, naquela época a mulher não trabalhava, a mulher era do lar necessariamente, não é? Por quê? Porque as famílias eram famílias numerosas, então era muito filho pra cuidar, gente. Como é que a mulher ia eu vou trabalhar, meu bem, e os 11 filhos, sabe? Sem lógica. Gente, vocês vão até, putz, gente, nem ovo vai. Sabe o que é? É justamente a banha do porco, né? Que até isso é um ingrediente que para eles na época é um ingrediente pobre, porque não é um óleo que você compra no mercado, é a banha do porco que você criou, que você tirou a carne dele e botou sal e tal para conservar e usou, que eles chamam é um ingrediente de recuperação, né?
ele usou aquele ingrediente para dar tipo um cheirinho de carne. Olha que coisa maravilhosa. Olha que detalhe. Então o molho de viúva, ele vai, a base de gordura dele é um pouco dessa banha de porco. Outra, molho de pombo, nó. Então, e aí vai um pouco dessa banha de porco. E aí eles misturam. Vocês querem a receita do molho de viúva? Eu acho que eu vou botar a receita do molho. Vocês querem? Diz aí pra mim se quer, que daí eu vou colocar nos stories também. Porque é uma coisa assim, quando você não tiver, você pode dizer, olha, esse daqui é um prato que eu tô fazendo com molho de viúva. O povo vai morrer, né? O povo fitness, né? Sim, é justamente... gente, o povo italiano, ele se adaptou tão bem, assim. Eles tiveram diferentes momentos de guerra. E eles sobreviveram justamente, olha só, a massa, essa massa que não vai ovo, ela é considerada massa de pobre. Só que eles chamam, não é massa de pobre, é comida de pobre. Toda comida que vai, principalmente essa da viúva, o molho de viúva, com a massa que era só farinha e água, tá? Então, é o tipo de pobre, entendeu? Então, realmente era uma comida de pobre, mas olha que comida de pobre delicada, pensada na construção. Olha, de gente tão, vamos dizer assim, tão ignorante muitas vezes, mas tão sensível para os ingredientes, porque a banha de porco eu já experimentei aqui. Gente, se você fizer isso, é muito simples. Se você fizer só com azeite, você não vai conseguir o mesmo sabor do que fazendo com a banha do porco. É uma coisa assim impressionante, faz toda a diferença. Quer dizer, a pessoa teve a sensibilidade no momento de crise, no momento de dificuldade, mas queria prestar esse culto naquele momento, porque provavelmente fez no momento que era o dia a sagra, né? 17 de janeiro, a sagra de Santo Antônio Abade. Mas ela não tinha carne, porque o marido tinha morrido, ela vivia com o que provinha ali da ajuda e o que ela podia. Então o que é que tinha? A banha do porco, tá? Então o que é que ela fez? Ela fez ali, ela faz um sofrito, uma base com aquela banha, né? E dali sai todo o sabor do molho de tomate. É um molho de tomate. E o perfume, né, o ingrediente aromático desse molho de viúva é o prezzemolo, que é a nossa salsa. É muito assim, gente, é uma comida simples, mas é muito saborosa, tá? Então, assim, a gente tem que valorizar. Aqui no nosso país a gente tem muitos ingredientes e a gente quer jogar tudo no mesmo, sabe, no mesmo balaio. Aí fica aquela, não é uma construção de sabor coesa, você não sabe para onde que vai ali, muita coisa ao mesmo tempo. E eles, pela pobreza, pela dificuldade, eles aprenderam a dosar cada coisa. E isso é muito, muito bonito, né? Então, eu vou deixar essa receita do molho de viúva. Eu vou fazer ela bem bonitinha pra vocês, que eu acho importante ter. Vocês dão um print depois nos meus stories. E agora eu quero que vocês printem essa telinha aqui, depois vocês compartilhem, que hoje foi dia de aula de massa, história da massa. E aí acho que na próxima semana eu vou fazer de olho na massa, eu vou ficar alternando aí pra vocês, porque tem gente que precisa ser ajudada também, tá bom? Beijo pra vocês, fiquem com Deus, até lá. Tchau, tchau.